ou a terceira. Vamos lembrar rapidinho? Bem devagar? Por que que a cena do carrossel, que você vai reler na sua casa a cena do carrossel, é tão importante? Porque é a única cena lúdica, é a única cena em que eles voltam a ser crianças. Não só os meninos do Capitães de Areia, mas inclusive Lampião voltou a ser criança com esse carrossel. Lembra? O livro conta que esse carrossel já tinha passado em várias cidades do interior do Nordeste, e numa delas Lampião e seus cangaceiros invadiram lá o parque de diversões e foram ao carrossel. E aí eles voltam a ser crianças de novo. Falar do lúdico, falar do poético. Você sabe, eu não gosto de Jorge Amado, mas eu reconheço o talento do Jorge Amado. Porque o Jorge Amado, nesse livro, ele consegue misturar cenas super delicadas, super poéticas como essa, com cenas super brutais, super secas, como aquela do Pedro Bala, que é a menina na areia. Vamos lembrar? Os meninos do Capitão de Areia eram sexualmente ativos. E eles falavam que gostavam de derrubar negrinha. O que era derrubar negrinha na areia? Era pegar as meninas que passavam na praia e mandar ver. E aí aquela cena em que ele encontrou a menina falou assim, pelo amor de Deus, eu sou virgem. Aí o que ele falou? Super delicado? Não tem problema. Vira aí que eu boto atrás. Uma cena gostosa, uma cena delicada para ler, né? Uma ceia de Natal. Deita aí que eu boto atrás. Por que que esta cena para mim é importante? Porque esta cena vai criar um contraste com o final do Pedro Bala com a Dora. Vamos lembrar? O Pedro Bala, que sexualmente era agressivo, que sexualmente era ativo, quando conheceu a Dora, que ficou noivo da Dora, podia ter feito gato e sapato com a Dora, mas ele fez. Eles iam para areia, deitavam, ficaram olhando para a estrela. Ele só transou com a Dora quando, gente? Quando ela deixou, quando ela quis. O que mostra então o quê? Para entender essa delicadeza do final, eu tenho que conhecer essa cena aqui. Significa que, quando ele conheceu o amor, ele vai mudar a postura dele diante do sexo. Nesse sentido, tem um traço romântico nesse livro. Sim ou não, gente? Muita gente fala que o Jorge Amado é um comunista romântico. Que na verdade, né? Olha que sendo delicado. Ao conhecer o amor, muda a postura dele diante do sexo. Sim? Terceira cena importante. Vamos de novo? Eu aposto no professor, eu aposto na cena do carrossel e eu aposto nessa outra cena aqui. Que você vai reler na sua casa. Vamos lembrar? Pirulito prometeu para o padre que ele não ia mais roubar para poder ir para o seminário. Que ele ia fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, menos roubar. E ele passava em frente à porta de uma loja de produtos católicos e via que todos os santos saíram, vendiam todos os santos. E tinha um Santo Antônio que estava parado lá. Não vendia, não vendia, não vendia, não vendia. Gente, os colegas que não são católicos, existe uma tradição no catolicismo de falar que Santo Antônio é o santo casamenteiro. E antigamente o pessoal fazia uma brincadeira. Qual? Roubar o menino Jesus de Santo Antônio. Então eles já vendiam o Santo Antônio com o menino Jesus solto. Porque o menino Santo Antônio carrega o menino Jesus. O que aconteceu? Ele percebeu que aquela imagem não era vendida porque o cara que talhou a imagem fez um menino Jesus feinho, magrinho. Era diferente dos outros meninos Jesus, que eram bonitinhos, gordinhos e não sei o que lá. E aí o pirulito matou a charada. Ninguém comprava aquela estátua porque aquele menino era feio. Então, portanto, ele era um capitão de areia. Então ele sentiu no direito de levar o menino embora, o bonequinho, porque não era um roubo. Na verdade, ele estava simplesmente integrando o menino Jesus ao grupo deles, que era o capitão de areia. Aquela estátua estava sendo desprezada, tão desprezada como os capitães de areia eram desprezados. Entendeu a importância da cena, não? Sim? Tá bom. Vai reler esse capítulo em casa. E aí a dona Esther, todo mundo já sabe, é solteirona que eu já contei. Vamos falar da Dora? Imagine que a Fulvestre ou a Unicamp pegue lá a cena da Dora e fala que a Dora é mãe, noiva e irmã. Por gentileza, por que a Dora foi mãe de alguns deles? Ela costurava roupa no corpo, ela fazia comida, ela cuidava quando estava doente. Por que ela foi irmã de alguns deles? Ela aconselhava, ela era confidente, ela fazia cafuné. E por que ela foi noiva? De quem que ela foi noiva? Pedro Bala. Pedro Bala. Mas quem gostava dela e nunca falou nada? Professor. Certo ou não? Ou vão lembrar? A mãe dela e o pai dela tinham morrido de que doença? Qual doença que é? Que atacou a Salvador na época? A varíola, né? Bexiga negra, varíola, o alastrio. Bom? Vamos lembrar? Eu acho que não cai Pedro Bala, nós vamos lembrar. Tem um capítulo importante que o Pedro Bala começa a ouvir uma voz. Ele fala assim, estou ouvindo a voz do ódio dos sem pernas. Estou ouvindo a voz do talento do professor. Estou ouvindo a voz, e vai juntando aquela voz coletiva, uma voz que chama para lutar por todos, pelo destino de todos, sem exceção. Gente, por favor, no livro Capitães de Areia,
sempre tiver que optar entre a individualidade e a coletividade, qual vai ser a opção? A coletividade. Por quê? O que isso tem a ver com a vida do Jorge Amado? Naquele momento histórico, Jorge Amado era do Partido Comunista, foi deputado federal, participou da elaboração da Constituição Brasileira, e Jorge Amado, então, vai optar sempre pelo coletivo, em oposição à postura capitalista do do it yourself, da individualidade. Sim ou não? Sim? Já não vai cair Pedro Bala, porque já caiu. Mas pode cair no Unicamp, né? Quem são os colegas que estão precisando fazer o Unicamp aqui? Levanta a mão. Parabéns, ó. Vambora, hein? Bora. Determinismo do meio. Vamos lembrar? É modernismo, mas lembra o naturalismo. Na descrição do sexo, lembra o naturalismo na questão do meio. Só que aqui tem uma diferença. Qual a diferença? A diferença é que, apesar de aqui também haver determinismo do meio, aqui aconteceu o livre arbítrio. Quem me dá um personagem que conseguiu escapar daquela roda? O professor. Ou o próprio Pedro Bala conseguiu superar aquela situação e foi virar um líder de trabalhadores. Ou o próprio Sem Pernas, com o suicídio dele, foi uma maneira de quebrar aquele ciclo. Tá certo ou não? Tudo bem? Mas o melhor exemplo, sem dúvida alguma, é o professor. O professor foi para o Rio de Janeiro. Vamos lembrar da história? Como é que o professor foi para o Rio de Janeiro? Que teve um capítulo que ele estava na cidade com o Pedro Bala e ele fazendo as caricaturas para ganhar dinheiro. E veio um homem com uma piteira, é o homem da piteira, e viu o trabalho. E falou que ele tinha talento. E deu um cartão para ele. E viu que, como é que ele ia pagar? Ele viu que o Pedro Bala e o menino ficou olhando, e o professor ficaram olhando muito para a piteira, ele deu a piteira como pagamento. Lembra dessa história? O professor não pegou confiança naquilo. Ah, besteira, parece. Por favor, gente, por que o professor tomou a decisão de aceitar e falar com o cara? Depois do quê? Da morte da Dora. Depois da morte da Dora, não fazia mais sentido participar do grupo. E ele foi lá conversar com o cara. Presta atenção, o cara tinha um amigo no Rio de Janeiro, e aí então fez o contato. Lembra da história? Então ele partiu para o Rio de Janeiro. Detalhe, quando chegou no Rio de Janeiro, o cara estava ajudando, só que o cara era academicista. É aquela pintura acadêmica. O que aconteceu? Ele tinha, o professor, obviamente, até por haver com o grupo, um espírito libertário. Ele não gostava de seguir o estilo acadêmico. E aí então ele largou aquilo e saiu fora. Você lembra dessa história? Para um pouquinho. Desculpa ser chato, mas eu preciso. Guarda isso. O professor foi estudar no Rio de Janeiro com um pintor, mas o pintor tinha estilo acadêmico, academicista. E o professor não aguentou. Ele caiu fora, porque ele já tinha um estilo próprio. E um estilo que tinha a ver com a sua vida, de liberdade. Vamos lembrar? O que é pintura acadêmica? Está aqui, ó. Um exemplo de pintura acadêmica. Maravilhoso, mas tem regras. Pintura acadêmica. 1. A imagem principal tem que ficar centralizada. Está lá. Pintura acadêmica. 2. Nada de cores gritantes. Sempre tons pastéis. Begezinho, marronzinho. 3. Pintura acadêmica. 3. O mais fiel possível à realidade. É um retrato, praticamente. 4. Pintura acadêmica. Você olha de lado assim, a tela é lisinha. É uma fotografia pintada. Sim? E ele não estava acostumado com aquilo, porque ele era o cara da liberdade. Sim ou não? Sim? Tudo bem? Em contraste com a pintura moderna. A pintura moderna não. É muita cor, tá certo? Você olha o quadro assim de lado, tem textura, né? Pintor modernista pintou. Se sair um fiapo do pincel e ficar no quadro, ficou. Tem volume a pintura moderna. Pintura acadêmica não. E ele não estava acostumado com aquilo. Certinho? Por isso ele não suportou e caiu fora. Certo? Ficou claro? Promete que vai reler aqueles 2 capítulos? Sim? Vai reler o capítulo do roubo do menino Jesus e vai reler o capítulo do carrossel. Tá bom? E o professor. É isso aí. Blum. Não vai ser nada diferente daí, não tem como escapar. É uma dessas perguntas, tá bom? Fica tranquilinho. Vamos lembrar? Segunda fase da FUVEST, são 10 perguntas. Deve ter 4 de interpretação, 2 de gramática e 4 de literatura, tá bom? Unicamp, são 12. Deve ser umas 5, 6 de literatura, umas 4 também de interpretação e umas 2 de gramática. Mas lembra que sempre aquela gramática aplicada ao texto. Nunca vai cair oração, subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida do gerúndio. Não vai cair, tá? É tranquilo.
Vamos curtir isso? Vamos? Vamos lá então.